Como eu te contei, eu sou atriz desde sempre, né? Desde os 10. Eu tenho essa vida muito atípica para uma criança. Eu saí do Brasil com 4 anos, voltei para o Brasil com 21 anos. Mas por conta dos seus pais trabalhando? Minha mãe é antropóloga e museóloga e trabalhava em organismos internacionais. O meu pai é político, sempre morou no Brasil, mas meu pai sempre foi nos visitar. Todos os países que a gente morou, meu pai fez o possível para estar presente, porque graças a Deus meu pai e minha mãe, apesar de separados, são muito amigos. Legal. Então, enfim, mas a minha mãe, tipo ritmo Indiana Jones, pulando de país em país, pela Unesco, pela OIA, pela ONU, dependia do país. Então a gente ia mudando assim numa frequência meio frenética, porque você não sabia o tempo em cada lugar. A gente chegava sem saber o tempo de cada lugar. Minha mãe sempre me colocou em aulas de teatro, graças a Deus, porque eu acho que eu sobrevivi a essa vida nômade e hiper desafiadora, porque quando você é filho de antropólogo, você não vai para os lugares onde as coisas estão bem, você vai para os lugares onde as coisas estão pegando, né? Então a gente passou por coisas muito difíceis, assim, tipo guerra e X. Cita alguns países que você passou aí. Eu fui primeiro para os Estados Unidos, onde a minha mãe trabalhou no Museu de História Natural de Washington, no complexo Smithsonian. Então estávamos lá no meio dos dinossauros. Depois disso a minha mãe começa a trabalhar em organismos internacionais. Aí eu fui para Nicarágua, da Nicarágua para o Equador, do Equador para o Chile. A gente para um tempo no Brasil, aí depois para o Chile, aí do Chile para a Espanha, aí a gente passou um tempinho na França, aí da França para a Argentina. Caraca. Aí na Argentina eu me formo como atriz. Só que na Argentina, ser ator é sagrado. É sagrado ser ator. É uma profissão de respeito. Não é que nem aqui, que se você não for da Globo, você não é ninguém. Não existe isso lá. Graças a Deus. Eu me formei reverenciando o teatro e entendendo a ancestralidade e o peso que aquilo tem, sem ter que me preocupar se eu era da Globo. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que isso me deu uma calma e um respeito pelo ofício que, graças a Deus, eu tive a chance de ter, e eu sei que nenhum ator brasileiro tem. O ator brasileiro, se ele não for da Globo, ele se sente que ele não é ninguém. Fato. Ele pode sentar aqui e dizer que não, mas ele se sente assim. Sabe? Então, assim, eu acho que essa chance que eu tive de respirar fora dessa necessidade me deu um olhar da importância que o teatro tem, sabe? Então, eu achei minha turma na Argentina. Que legal. Eu era atriz de teatro. E aí, eu fui indo muito bem. Estudei cinema, aí comecei a fazer minhas coisinhas lá, meus pulinhos, comecei a ir bem. E aí, um dia me chamam para um teste em português, e era para a novela Chiquititas, que estava chamando os atores brasileiros para morarem lá. E eu, como era atriz brasileira, só que vivia como uma argentina, muitas pessoas do meio nem sabiam que eu era brasileira. Eu costumava não dizer, porque achava que isso podia me prejudicar de alguma forma. A pessoa podia dizer, de repente ela não vai saber fazer sotaque de, sei lá, Rosarina, entendeu? Tipo, de outra, sei lá. Aí eu não falava. E aí, quando a galera chega, a gente começa a filmar a novela nos estúdios da Telefé, que era uma coprodução SBT-Telefé. E aí começa um sucesso retumbante animal, né? No Brasil. Que ano que foi isso mesmo? 97. 97. Eu tinha 19 anos. As pessoas costumam dizer, você era fulana, ciclana. Não, eu não era das crianças. Eu tinha 19 anos já. E eu era amada novela. Pra variar, né? Pra variar. Eu era não podia ser diferente. Insuportável. Eu era muito chata. As crianças te odiavam, então. Eu lia e falava, gente, mas por que eu vou ter que falar isso? É muito chata essa... E, ao mesmo tempo, eu amava a Maria Cecília. Eu bancava porque, né, tem essa coisa de você bancar quem você é ali, amar a sua personagem. Então, a novela foi um sucesso. Quando a novela começa realmente a demonstrar que aquilo ia durar, que, enfim... Eu já sabia que o meu personagem ia durar 8 meses, porque é obra fechada, então eu já sabia. Quando termina a minha personagem, ela vai morar no campo, nem me lembro mais que ela sai
da cidade. Aí eu volto pro Brasil na esperança de me tornar uma atriz de novelas do SBT, porque eu já era contratada do SBT. Mas aí, quando eu cheguei aqui, o SBT ele não estava contratando mais atores, ele tinha uma outra novela engatilhada, eu acho que tinha Pérola Negra, não me lembro, mas tinha mais uma engatilhada que já estava andando, e o SBT começou a comprar as novelas da Thalia. Nossa, teve uma sequência absurda, né? Uma sequência, foi um grande sucesso, porque o Silvio Santos sabe aonde o dinheiro está. Sim. E ele tomou uma decisão do ponto de vista empresarial muito boa. Ele comprou as novelas e foi muito bem. Sim. Só que pra mim, eu fiquei ali a ver navios, né? Sim. Meu contrato acabou e acabou. E aí, eu realmente naquele momento, eu pensei, nossa, o que eu faço? Volto para Buenos Aires, mas resolvi não voltar, porque eu já tinha dado esse passo. Finalmente eu tava voltando pro Brasil depois de tantos séculos, né? Falando um português meio com sotaque, assim. Mas depois me recuperei, graças a Deus. E aí, quando eu tô ali, fui estudar, fui fazer PUC, tô ali sentindo a cidade, eu entro para um canal americano para apresentar um programa de moda. Ah, que legal. E aí eu entrei para fazer São Paulo Fashion Week e acabei ficando 8 anos. 8 anos? Caraca. 8 anos. E aí legal. eu entrei pra moda. Entende? Então, assim... você pegou um repertório animal, né? E aí é isso que eu fiz. Olha só que louco. Eu era atriz de teatro. Sim. Eu continuei fazendo teatro mesmo contratada desse canal, tá? Eu fazia as duas coisas. Mas aí eu entrei pra moda. Então, pro teatro eu era da moda, pra moda eu era do teatro. Entendi. E aí, quando termino meu contrato com o E! Entertainment, que agora chama só E! Chama canal E! Eu sei qual que é, sim. O E! Entertainment. Quando eu termino o contrato lá, eu ainda por cima de todo o rolê que eu tinha, eu ainda tinha a bagagem da moda.